Aleluias, 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 aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz esteja em cada coração. Que ambiência deliciosa, né? Que manifestar da presença do Espírito Santo. Quando a gente se entrega de todo o coração, amado, não tem outra. Deus vem e faz mesmo a lavagem. Ele faz a limpeza. Ele vai dando consciência para nós a respeito daquelas coisas que nós precisamos colocar nos devidos lugares para que a água dele flua, flua, flua através das nossas vidas. E a água do Senhor nunca é parada. Ele flui em nossas vidas e nós temos que passar essa água. Água parada, meu amado, gera dengue, né? vai dando, uma criação estranha. Ele vai dando podridão na água, ele vai dando bichinhos na água, mau cheiro na água. Mas a água que desce do trono tem que ter um canal que deixa fluir. Água parada não pode. Deus flui no canal que quer passar essa água para frente. Quer realmente ser um canal desentupido. Obrigado, Deus, por essa porção gloriosa aqui em nosso meio. Aleluia. Queridos, podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é bom, hoje pela manhã nós tivemos um culto glorioso, cheio da presença do Espírito Santo. Um culto que a gente pode dizer realmente, Deus está neste lugar. Deus estando nas nossas vidas, aonde nós estivermos, e ali Deus se manifesta. Na reunião, na congregação dos santos, Deus se manifesta. E agora não vai ser diferente. Com calor, meu amado, sem calor, depende do nosso foco. Se o nosso foco agora for receber mesmo a porção de Deus, não tem calor que nos impeça. Às vezes a gente percebe que por conta do tempo quente, a gente fica um pouquinho desanimadinho, mas sabe o que a gente faz com desânimo? Joga fora, fala sai, porque agora é hora de eu comer, de eu me alimentar, de eu me fartar, de eu me deliciar. E é uma disposição que você é responsável. Né? É responsável. Às vezes os filhos de Deus, eles vivem tanto debaixo das promessas que fica com cara de morte. É sério o que eu estou falando. Fica tão debaixo das promessas, promessa vem, tem tudo cara de morte. Quem crê nas promessas de Deus tem vida abundante. Mesmo em tempos difíceis, nós temos vida abundante. Eu vou pedir gentilmente que mesmo assentados, vocês abram a palavra do Senhor. Lá em João, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do 60. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. O que você espera desse dia? Ah, pastor, esse dia já está se findando. Não, ainda não se findou. Pode estar nas últimas horas, mas todos os dias eu espero até as últimas horas aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Aí chega no final do dia, eu fico separando um tempinho para meditar aquilo que o Senhor fez, aquilo que eu aprendi, as coisas que não foram muito boas, como poderiam ter sido diferentes, no que eu perdi tempo, no que eu ganhei tempo. Essa retrospectiva do que nós vivenciamos durante os dias, é exercício de todo filho de Deus. Sabe por quê? Porque desde sexta-feira, terça-feira, se não me engano, eu estou batendo na mesma tecla. Que esse é o dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos e regozijarmos nele. Até o Asaf ministrou aqui e falou a respeito, fez menção do versículo. Se passando nós pelos tempos difíceis, pelos tempos de tribulação, nós vamos considerar. E no tempo da prosperidade, nós vamos festejar. Ou seja, nós precisamos estar reflexivos
durante todo o tempo. E no final desse dia, quando a gente fala, bom, agora eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro, agradecer a Deus, nós precisamos fazer um apanhado de tudo e ver se esse dia que o Senhor nos deu, para que nós nos regozijássemos, nos alegrássemos nele, realmente fez efeito na nossa vida. E aliás, é sobre efeitos que eu gostaria de falar com vocês. Como pastora, sou bastante crítica. E a grande maioria das palavras que eu tenho ministrado no meio do povo, não é criticando o povo, mas criticando e trazendo a reflexões, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, fazendo elo, ligação com a palavra que é ministrada. Porque se nós falamos muito a respeito da palavra e ela não é por nós vivenciada, ela não traz efeito. E quando ela não traz efeito, a gente fica que nem aqueles robozinhos que proclama, que confessa, professa, sei lá, que fala, que recita, mas somos um povo que temos aparência de mortinho, de morno, e temos atitude de pessoas apáticas. Aí você diz assim, mas pastora, não é todo dia que a gente está pulando, não é todo dia que a gente está festejando. Não, não são todos os dias, mesmo porque a palavra de Deus diz que Ele fez o dia da prosperidade e fez o dia da adversidade. E nós precisamos vivenciá-los com sabedoria no Senhor. Porém, portanto, todavia, nós temos todo o cacife para nos alegrar no Senhor Jesus. Temos esta alegria que vem do Senhor. Mas quando essa alegria não é vivenciada por nós, é mais ou menos essa reação. A gente já não regozija mais quando fala a respeito. Porque é algo que a gente ouve, e vivencialmente a gente não tem contemplado muito isso. Então, nós vamos ler essa passagem. E depois, então, vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar através da minha vida para a tua vida. Diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos de Jesus, ouvindo isto, alguma coisa que já foi dito atrás, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Ninguém quer ouvir um discurso que mexe nos bichos da gente. Ninguém quer ouvir discurso que mexe com os nossos fantasmas, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos. Muito gostoso é a gente ouvir elogios. E aliás, gente, vamos parar, fazer uma ressalva aqui. Para aí, marca na Bíblia. A gente vê constantemente pessoas nos elogiando e a gente acredita. Acredita mesmo. Porque quando as pessoas vêm nos falar, ela não ia nos dar o trabalho de falar algo que ela não estava, pelo menos, pensando a respeito. Mas sabe quando a gente começa a duvidar dos elogios? Eu não sei se vocês já observaram isso. Quando você está aí no meio das pessoas, num grupo de pessoas, e de repente está ali uma pessoa do teu lado, e você está vendo, e de repente vem outra pessoa e solta aquele elogio para essa que está do teu lado. E os elogios que ela menciona são inerentes, por exemplo, à fisicalidade, o modo de se vestir, como essa pessoa está linda hoje, parari, parará. Aí você olha para a pessoa que foi elogiada e fala, ai Jesus, essa pessoa nunca vai mudar a sua postura, porque ela está recebendo elogios que não são verdadeiros. Vocês estão me entendendo? Você olha para a pessoa e vê que ela está vestida de forma muito ruim, que ela podia estar vestida de forma melhor, que ela está inadequada ao tempo, ao espaço, que ela podia, que a posição dela é legal, mas que ela não está usando da posição dela, mas tem outro elogiando. É a mesma coisa, amados, eu vou falar que isso é nos bastidores dos pastores que acontece, mas como vocês são ovelhas amadas, eu posso confessar para vocês. Quantas pessoas vêm nos elogiar e a gente fica assim, eu pelo menos fico meditando no que eu podia ter melhorado. Porque quantas vezes eu vi pessoas elogiarem outros pregadores que não pregaram nada vezes nada, multiplicado por nada, que deu igual nada vezes 1000.
E veio a pessoa e falou, mas como você pregou? Você falou, pastora, não pode subestimar. Pode ser que para ele foi alguma coisa. Amado, a gente não pode trazer para as pessoas condições elas ficarem lá embaixo. Porque lá embaixo, às vezes, por conta do elogio, ela vai sofrer consequências. Mas às vezes, pela chamada de atenção, você podia melhorar nisso, naquilo, as pessoas vão crescendo. Mas quem gosta de ouvir uma repreensão? Você gosta? Fala para o teu amado, pode mandar que eu gosto. Claro que dependendo de quem vem, a gente nem liga, né? Nem elogio, nem crítica. A gente precisa aprender isso. Mas ninguém gosta. E aí, a gente fica naquela mesmice, né? Como o carioca diz, se o quê? Se sentindo. Tá achando que tá abafando, né? Tá por cima da cocada. E não tá nada. Tá fazendo é feio, tá fazendo é vergonha. Por quê? Porque a gente trata as pessoas como elas gostariam de ouvir. E não como realmente nós poderíamos ajudá-la. Se alguém não concorda com o que eu estou falando, você tem liberdade. Aí falar, mas a sinceridade às vezes ela traz muita dureza. Depende da forma que for falada. Agora aqui com Jesus, ele falou, quer saber de uma coisa? Se eu começar a elogiar o erro de vocês, se eu começar considerando que os erros de vocês são bobinhos e tudo passa, eu não vou trazer a palavra para o qual fui comissionado, porque a palavra que Jesus estava trazendo e que deixou escrita para nós é para corrigir, é para exortar, é para ensinar. Não que você continue, não que eu continue da mesma forma, mas que eu possa crescer de glória em glória, de graça em graça, e crescendo até chegar à estatura que o Senhor preparou para cada um de nós. E aí, a correção na hora não é boa. E é o que aconteceu aqui. Mas depois a gente vê o efeito dela. Então, estava continuando aí. Dura esse discurso, quem pode ouvir isso? Então, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos, não era qualquer um, sexta-feira eu falei do discípulo e da multidão, a diferença. Os seus discípulos murmuravam a respeito disso, ou seja, da palavra que ele estava falando. Disse então Jesus, isso está escandalizando vocês? Jesus sempre tinha que dar uma maior resposta. E ele disse assim, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? Será que depois você se escandalizaria, acreditaria? O Espírito é o que vivifica. Ou seja, só pelo discernimento do Espírito eu sou vivificado. A carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são o quê? Não, vamos falar mais forte, dá para ficar melhor. As minhas palavras são Espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão pelo meu Pai que me conceder. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para, ou seja, deram no pé, foram embora. E já não andavam mais com ele. Aí continua. Então disse Jesus aos 12, e vocês, 12, querem também retirar-vos? Querem ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus responde, bom Pedro, né? Você não sabe disso à toa. Porque não vos escolhi a vós, os 12. Então há aquele que vai crer. Mas você pode ter certeza que um entre vocês não vai crer. E ele diz que nem é usado pelo diabo, que era o próprio. Vocês viram que a gente começou o texto aqui, falando que eram duras as palavras que o Senhor estava relatando. Fecha os seus olhos e diz, Senhor, me revela essas duras palavras.
revela, eu preciso delas. Eu preciso porque eu quero crescer. Eu preciso dessas duras palavras, Senhor, para eu tornar-se verdadeiramente varão, mulher, que pode com maturação levar a sua palavra. Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse lugar, Senhor, porque Tu mesmo preparaste para cada um de nós. E nós chegamos aqui, Senhor, por graça Tua, misericórdia Tua. E estando aqui, Senhor, às vezes nós temos a opção de nos distrairmos e não ouvirmos as Tuas palavras. E temos a opção de ouvirmos e nos enchermos dela e pensar sobre ela e vivenciá-las, ó Deus. E nós temos todas as Suas palavras embutidas em nós, enraigadas em nós e fazendo proeza, Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos a graça do Teu Espírito Santo, nos norteando, nos capacitando, trazendo as palavras, Senhor, que humanamente falando são duras, mas que vão gerar espírito e vida, Pai. Declaramos a nossa vontade de querer ouvir a Tua palavra, aprender e sermos transformados. Amém e amém. Pois é. Jesus disse uma palavra fantástica, maravilhosa, que todo mundo quer. Ele diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. No entanto, amados, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Que Ele é espírito e vida. Eu vou pincelar para vocês. Eu vou dar uma passadinha de leve, porque senão vai doer muito. Na verdade, essa palavra que Ele estava desejando e que Ele deseja que nós recebamos para que haja manifestação de Deus, da glória de Deus nas nossas vidas, Ele estava dizendo alguma coisa parecida com isso daqui. Vocês vão andar contrário ao fluxo do mundo. Vocês vão ter que levar desaforo para casa. Vocês vão ter que levar desaforo para casa. Vocês vão ter que ir um pouquinho além daquilo que pediram para vocês irem. Vocês vão andar no caminho do que o mundo entende que é o caminho do otário. Que quando alguém lhe dá um tapa, e esse tapa não precisa ser literalmente a mão no rosto. Mas quando essa pessoa o ofende, quando a outra traz um tipo de frustração para o seu emocional, para o seu psicológico, essa pessoa que recebeu segundo a palavra de Deus, precisa dizer assim: pois bem, você me trouxe isso, mas eu não vou devolver isso. E eu digo mais. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Porque eu vou peneirar tudo o que você for falar. E vou saber liquidificar. E vou saber separar. Porque eu vou levar para casa o que você falou. E lá eu vou selecionar o que presta, eu vou usar. E o que não presta, eu vou jogar no lixo. Mas isso, segundo a nossa capacidade de entendimento natural, não espiritual, é caminho do otário, amado. É aquele que é perseguido, mas não vai procurar a sua justiça própria. É aquele que é caluniado, mas não sai pegando todas as redes sociais e falando: olha, né, eu fui caluniado, eu fui injuriado, eu fui isso, eu fui aquilo. Pastora, peraí, mas isso daí está ficando ruim. Pois é, esta é a palavra do próprio Jesus que disse: eu quero que vocês recebam a minha palavra, mas a minha palavra é vida e espírito. E vocês precisam entender o que é isso. Jesus estava falando naquela multidão, juntamente com os seus discípulos, a respeito do que eles precisavam receber de Jesus para que eles tivessem vida. Para que eles fossem movidos pelo Espírito de Deus. E Jesus estava falando no mesmo capítulo, em versículos anteriores, que eles precisavam comer da carne de Jesus e beber do seu sangue. E aí a gente quer amenizar as coisas e fala assim: bom, eu já participo da Santa Ceia. Mas quem diz que é a Santa Ceia? Não, não é.
coisa mais simples é você virar um suquinho de uva da hora, como é que a gente tem aqui, aquele pedacinho de pão que está sempre fofinho, não é nem pão duro, comer e falar, eu participei da carne e do sangue, é nada. Aquilo é simbolismo, mas nós estamos sendo alertados pelo próprio Jesus e diz assim, olha, vocês precisam comer a minha carne. E sabe para quem eles estavam falando isso? Jesus estava falando isso para aquelas pessoas que tinham na sua cultura o canibalismo, que comer carne, principalmente de gente, era coisa horrenda, contrária a todas as suas leis, contrária a tudo aquilo que eles acreditavam. Porque Jesus estava enfaticamente dizendo, vocês precisam comer a minha carne. Eles falavam assim, nossa mestre, estava tão bom te seguir, estava tão bom ver os milagres, estava tão bom ver os sinais, mas estava bom demais para ser de verdade. Eu preciso comer a tua carne? É forte essa palavra, gente, que se a gente levar no literal é um canibalismo. Mas Jesus não estava falando no literal, eu vou lá e como a carne dele, mesmo porque Jesus é a palavra. Então a palavra que é o pão, que é Jesus, é isso que nós precisamos comer. É isso que nós precisamos comer. E comer dessa carne não é tão simples assim, como a gente pega um pedaço de frango e vai numa dentada. Comer dessa carne é dizer, eu concordo com o que esse pão está dizendo. Eu concordo com a essência desse pão. Eu concordo com os valores desse pão. Eu vou me fartar dele. Eu vou deixar com que ele seja ingerido e faça todo o trabalho que tiver que fazer no meu homem interior. Eu vou comer dessa palavra e vou vivenciá-la e vou trazer para a minha vida um caminho que segundo a natureza humana é um caminho de otário, mas que segundo a palavra de Deus é espírito e vida. Mas a gente não gosta de glorificar Deus muito alto numa situação dessa. Sabe por quê, amados? Porque dá a face quando você leva uma bufetada num lado, virar e dar outra, não é legal. Não é legal quando a gente tem que ficar, ou melhor, segundo a palavra, ficar calado quando alguém levanta um falso testemunho contra a gente. Não é fácil nós estarmos já dando alguma peça de roupa para repartir com alguém e chega mais alguém e fala assim, olha, dê mais essa peça de roupa, você dá, de repente você está com só uma túnica, só uma camisa, só uma blusa de frio e de repente você fala, amor, me pediram duas, eu vou dar até a minha túnica. Isso é difícil, mas isso é comer o pão de Cristo aqui na terra. Por isso que muitas vezes eu tenho sido enfática na hora da ministração da Santa Ceia, que as pessoas levam aquilo com um rito que fecha os olhos, que agora o quê? Agora que você vai tomar um pouquinho de suco de uva e comer um pedacinho de pão, amado, isso não significa nada se você não comer verdadeiramente a palavra de Deus. Isso não significa nada se você não olhar para a cruz e dizer, eu acredito no sangue que me lavou derramado na cruz do Calvário. E aí os discípulos disseram, olha Jesus, estava bom enquanto os milagres estavam acontecendo, mas essa história de comer a sua carne e tomar o seu sangue vai contra todos os nossos princípios. Eu vou dizer para vocês que não adianta nós seguirmos Jesus pelos seus milagres, porque não é só crer nos milagres, não é crendo nos milagres que nós comeremos o pão e beberemos o sangue. Não é vendo os milagres e se alegrando com eles e seguindo a palavra, entre aspas, seguindo igreja, né? Melhor dizendo, e dizer lá acontece milagres. Porque vai chegar uma hora que Jesus vai falar, bom, gostaram do milagre? Agora é hora de comer a carne. Gostaram dos milagres? Pois agora é hora de tomar o vinho. O meu sangue. E aí as pessoas vão repensar na posição dela na igreja, na estadia dela na igreja, do cargo dela na igreja. Porque isso não chama multidão, não. Pastora, mas como não? As igrejas estão cheias, inclusive a nossa está lotada. Isso não chama multidão. Pelo contrário. Pastor, então o que chama?
Esta palavra dura chama os escolhidos de Deus para possuir a terra. Se você é um deles, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor e fala: vem palavra dura. Vem, me corrige, me exorta, me ensina segundo a tua vontade. Oh, aleluias. Aleluias. Aí, queridos, eu posso afirmar para vocês que não vai ter de jeito nenhum. Não vai ter de jeito nenhum mesmo como você vivenciar a carne e o sangue, se for pelos métodos dos alegrares com os milagres, do festejar com o povo que festeja. Não, não tem. Isso não é palavra de vida. Não é palavra de vida e espírito de Deus às nossas vidas. Isso é uma parte daquilo que Deus manifesta no meio do povo que está procurando algo dele. Agora, o interessante é que hoje as pessoas não querem esta palavra, mas querem todas as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Por isso que eu disse para vocês, por que que quando a gente relata promessas no meio de um culto, o povo fica apático? Simples assim. Porque as promessas não estão se cumprindo como você tem as professado. Eu estou mentindo, amados? Ai, pastora, não fala assim que é uma blasfêmia. Ué, se tivesse cumprindo a tua vida, você estava pulando de alegria, levantando as mãos e glorificando o nome do Senhor. Porque só as promessas citadas não fazem nada. As promessas, elas precisam ser vivenciadas. E a única via de vivenciá-las é comendo da carne e bebendo do sangue. E hoje nós vemos isso dentro das igrejas e como pastora, como ministra da palavra, eu tenho observado isso de forma assim, explícita, notória. Como as pessoas andam enfraquecendo. Às vezes ela só se alegra com as coisas que ela faz. Ah, eu estou me alegrando porque eu estou fazendo aqui um servicinho, eu tô trabalhando não sei do que na igreja, eu estou fazendo aquilo, mas tirou aquilo dela, ela não tem mais alegria, ela não compartilha com outra, ela não alegra com outra, ela não se alegra com a multidão, porque ela tem vivido um individualismo horrível, terrível, religioso. Mas aquele que se alegra no Senhor, ele tem um espírito de discernimento. Quando qualquer pessoa estiver ministrando aqui, nós estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Quando as pessoas estão pregando a palavra, ah, pastora, mas depende de quem prega. Depende da sua fome, meu amado. Depende da sua fome. Se você está com fome, você vai abstraindo as coisas e vai falando: isso é bom, isso é bom, isso eu quero, isso deixa de lado. E não fica com fisionomia de gente raquítica que está 2, 3 dias sem comer. Ah, mas quando você vai para o seu trabalho é como se você fosse o melhor para fazer isso. Estou falando de trabalho eclesiástico. Ah, daí você está na sua área. A sua área é comendo a carne e bebendo o sangue. Senão nenhum trabalho que você faz é edificado para a eternidade. Ou você pensa que é nomenclatura? Ou você pensa que é o cargo eclesiástico que você tem? Não, é o sangue que te lavou. É o escolhimento do sangue de Cristo que te lavou. Então a palavra dura não vai deixar mesmo que discípulos marca barbante fique. Mas a palavra dura vai selecionar os escolhidos, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nos elegeu, nos justificou, nos glorificou. Eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus, num versículo super, mega conhecido, lá em Mateus 7. Nós vamos ler o 24a e o 27a. Mateus 7. Olha lá. 2 alicerces. Só que um é um alicerce bom
e outro é um alicerce ruim. Diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem, o quê? Fala, prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e querendo empurrar aquela casa para o chão. Mas a casa resistiu, e ela não caiu, porque estava edificado sobre... Aleluias. Você está alicerçado sobre a rocha, amado. Mas da mesma forma tem um alicerce mentiroso, falso, que diz assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ou seja, aquele que diz: eu participo da palavra, eu estou nos cultos, mas não come da minha carne e não bebe do meu sangue. Ou aqueles que ouvem a minha palavra e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi o quê? Grande a sua queda. Pastora, mas quando eu ouço uma palavra como essa, parece que bate assim uma impotência, uma incapacidade de vivenciar essa nutrição, esse alimento gastronômico, espiritual. Parece que há uma incapacidade de eu comer isso, de eu beber desse sangue. Parece que é uma postura de gente que já nem vive mais na terra, que já passou daqui. Porque aqui a gente tem mais é que correr atrás do prejuízo. Porque aqui a gente tem que tomar a nossa defesa. Porque aqui a gente está com raiva, tem que colocar nas redes sociais mesmo para desabafar. Porque aqui, nessa cultura, nesses tempos de hoje, quem pode mais, come mais. Pois é, todas essas regras fazem parte do reino terreno. Mas eu vou falar para vocês, vocês já sabem, e quem não sabe vai saber, e quem já sabe vai se lembrar, que vocês são forasteiros aqui. O seu lugar não é aqui, o seu lugar é na região celestial. Mas enquanto você estiver aqui, amado, o Senhor disse que estaria com você e advogaria a tua causa. O Senhor sabe de todas as coisas que você passa. O Senhor sabe da maneira que você tem concluído as suas atitudes, os seus comportamentos em relação a tudo aquilo que se levanta contra você. Eu vou contar um testemunho para vocês rapidinho agora. Nós vendemos um imóvel na cidade de Mogi das Cruzes. Antes de nós virmos para cá, ou logo no comecinho, eu não me lembro a data específica. E aconteceu que esse imóvel foi vendido para um pastor amigo nosso, por conta do terreno não ter a legalidade na justiça para ser construído. Mas nós não sabíamos isso, a prefeitura liberou e tudo mais, enfim, foi construído. Então ela não podia ser vendida. E quando nós fomos vender, muitas pessoas interessadas pelo imóvel, a imobiliária que vendeu esse imóvel debateu, ou seja, deparou com essa ordenança: não pode ser vendido. Porém, aquele que seria o proprietário do nosso imóvel já tinha dado um sinal, um bom sinal para a imobiliária. Mas o negócio foi desfeito e a imobiliária não devolveu o dinheiro para aqueles que iriam comprar o imóvel. Mesmo porque era uma parte da imobiliária e uma parte nossa. O nosso foi devolvido, mas nem o nosso chegou nas mãos daquele que seria o proprietário. Eu sei que o próprio advogado da imobiliária induziu aquela que seria a proprietária de entrar na justiça contra
nós, dizendo que nós não havíamos devolvido o dinheiro. Então, numa quantidade de 8 mil reais, mais ou menos, iria para 20 não sei quantos mil reais. A gente não conseguia falar com essa mulher. Colocamos um advogado, mas essa distância e esse advogado foi também apontado por outra pessoa. E nós não sabíamos como estavam as coisas. Fui lá para assinar alguns papéis e os trâmites legais. Mas a gente ficava sem saber. E o bispo falava, meu Deus, eu preciso me organizar. Porque eu preciso ter um dinheiro. Porque a hora que essa sentença sair, eu vou ter que pagar. E da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu disse para ele assim, eu só vou te lembrar num Deus fiel que você serve. Eu só vou te lembrar disso. Você e eu sabemos que nós não devemos esse dinheiro. Foi uma acusação injusta. Se nós tivermos que pagar, nós vamos pagar. Mas eu vou dizer, eu quero te lembrar de um Deus poderoso que nós servimos. E isso ficou, amado. Mas isso era uma convicção muito forte no meu interior. Passou meses e nada disso, nada, nem chamar para uma audiência, nada. Quando foi esses dias, até o pastor Carlos estava conosco, num dos consultórios aqui, o pastor fazendo os exames pré-operatório, liga a que tinha o desejo de comprar um imóvel e falou assim, eu sou uma pessoa evangélica, eu estava orando e o Espírito Santo me incomodou para procurar quem era o dono da casa. Eu pedia na imobiliária, não tinha, eu pedia para um, não tinha. Quando eu fui na agenda do meu marido, achei esse telefone. Mas adivinha de quem que era o telefone que ela ligou? Não era nem do bispo, não era nem da igreja, era meu. Esse chip era do pastor Mário que estava aqui. Gente, eu não sei como que Deus faz coisas loucas. Pastor Mário me deu esse chip, ninguém nem lá em Mogi tem. E ela me acha esse número e fala, pastor, eu gostaria de saber que pé estão as coisas. E o bispo explicou tudo para ela pelo telefone. E ela falou assim, mas bispo, então que vergonha, o que que estão querendo fazer com o senhor? Bispo, nós precisamos sentar e conversar, porque eu não quero um tostão do senhor. Você pode falar aleluias? Amados, o advogado que nós colocamos, que nós nem conhecemos, que como eu disse foi intermédio de outro, não fez nada. Infelizmente ele não fez nada. E a coisa estava rolando. Mas o nosso grande advogado fez. E você pensa que foi só essa vez? Quantas pessoas que trabalham na igreja, amado, nos colocam no pau. E quando eu falo nos coloca, porque te colocou também, você sabia disso? Porque são vocês que sustentam esse ministério. E quantas vezes as pessoas estão aqui trabalhando e de repente por algum motivo ou outro não se deu bem e foi, vou colocar no pau, coloca a igreja no pau. Mas nós temos um advogado justo e perfeito, que se essa pessoa tiver razão, Deus vai estar com ela. Mas nunca se levante contra um servo numa posição de veracidade, porque você cai feio, amado. Cai feio, não se levanta. Não se levanta. Não se levante. E eu falo isso com toda autoridade, porque eu nasci num berço evangélico. Aliás, eu nasci dentro da igreja. Ultimamente estou morando dentro da igreja. Literalmente. Glória a Deus. Ele não sabe da verdade. E eu sei o que acontece. Eu sei como as vidas se levantam e começam a falar, eu gosto, eu desgosto. Daqui a pouco essa ovelhinha está jogada lá toda machucada. O meu prazer não é te ver jogado, machucado. O meu desejo não é ver você pagando por aquilo que você fez, do seu plantio errado. O meu desejo é te ver glorificando, exaltando o nome do Senhor. Strong, forte, vitorioso, gerando novas ovelhas, porque ovelha sadia gera ovelha. Passa a mão assim, ó, na barrípsis, né? Na sua barriguinha, saradinha, grandinha, gordinha, inchadinha, sei lá o que for, mas dê graças a Deus por ela. Passa a mão, fala assim, Senhor, eu sou ovelha sadia. Porque se tiver alguma doença aqui,
vou ser curada em nome de Jesus. Eu não sou estéril. Eu quero gerar mais ovelhas. Você quer mesmo? Diga um sim para o Senhor aplaudir nesse Deus poderoso. Aleluias. Espírito Santo de Deus, esses filhos seus, escolhidos, meus amados em Ti, precisam, Senhor, do Teu toque. Precisam, Senhor, da Tua ação como eu preciso. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim atitudes contrárias à Tua palavra. Vê se há em mim, Senhor, um desejo de seguir as regras desse mundo. E vai me sarando, vai me curando, porque eu quero comer a Tua carne, Senhor. Eu quero beber do Teu sangue. E que essas ovelhas, Senhor, possam ser cuidadas por Ti. À medida, Senhor, que houver alguma enfermidade, sejam curadas em nome de Jesus. E recebam para o louvor da Tua glória a fertilidade. E elas possam estar gerando ovelhas. Gerando vidas para o louvor da Tua glória. Gerando, Senhor, vidas sadias. Porque ovelhas sadias geram ovelhas sadias. Para a glória do Teu nome, Senhor, eu clamo e eu agradeço, porque confio. Amém e amém. Eu vou louvar com vocês. Eu vou pedir para colocar a letrinha aí. Já está lá? Tem alguém aí? Está na minha pasta. Mas antes eu quero dizer, não vai ser tão fácil assim. Mas segura as pontas, porque muito mais saboroso é a carne de Jesus. Aguenta as pontas, não retruca. Deixa. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele tem visto quanta humilhação algumas pessoas têm sofrido. O Senhor tem visto. Nessas humilhações o Senhor nos capacita e nos faz fortes. Em nome de Jesus. Se você desejar, acompanhe esse louvor, declarando as promessas de Deus sobre nossas vidas. Novos sonhos, novas realizações esperam por Ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai,
O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Vamos lá, novos sonhos. Cantem junto. Novos sonhos, novas realizações esperam. Oh, aleluia. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Mãe, na mesa. Oh, não vai, não vai, não. Não nessa. Ser bênçãos. E o que passou, passou, vai. Novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Vocês, o novo de Deus chegou. Vai. O novo de Deus. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus. O novo de Deus. Lá em cima, o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus. Toma posse. É o novo. Chegou. Eu creio, eu creio, eu creio. Coisas novas por aí. Oh, aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Eu creio coisas novas por aí, viu, meus amados? Pode confiar. Mudanças à vista para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje pela manhã eu tive o prazer de apresentar duas lindas crianças. E por cristocidência temos mais uma criança para ser apresentada. Eu vou pedir para que os pais, Elaine Cristina de Queiroz Pereira e João Félix Pereira Júnior, venham até a frente trazendo a criança Marcos Igor Queiroz Pereira, mais as testemunhas se houverem. Vocês podem usar a nomenclatura que quiser, padrinho, madrinha, testemunha, acompanhante, aquele que vai presentear o filho, aquele que vai ajudar, pode vir. E nós estaremos consagrando a Deus. Eu disse pela manhã, e vou repetir para vocês, muitos não estavam aqui, mas eu em particular
tenho essa cerimônia como algo maravilhoso. Podem subir aqui. Eu tenho esse ato de levar diante de Deus a criança sob a autoridade dos pais, ao Senhor, de tamanha crença. Ele não é um rito, viu? Ele não é um rito religioso, ele não é aquele comportamento que nós temos eclesiástico, só eu acho bonito levar a criança lá. Não, muito mais que bonito, viu, pais? Isso tem um significado enorme no reino espiritual, porque vocês, pais, são os únicos que têm autoridade sobre o filho. Mais ninguém. Espiritualmente falando, materialmente falando. E quando vocês, pais, delegam a Deus a autoridade de cuidar e dizer: Senhor, tu me destes como herança, mas eu estou aqui entregando para que faça a tua vontade. Vocês estão realmente no reino espiritual selando uma aliança. Qual seria essa aliança, pais? Ah, eu vou dar meu bebê embora. Essa aliança Jesus já deu para vocês, não deu? Vocês esperavam muito esse bebê? Se não esperava, agora não dão mais para ninguém, né? Aí o Senhor deu como herança, segundo a palavra dele, os filhos são herança. E ele disse assim: bom, eu dou herança. A aliança é o seguinte: vocês ensinam a criança no caminho que deve andar. E pode ter certeza que ela não vai se esquecer de tudo que foi aprendido. Porque eu, Deus Todo-Poderoso, que enviei essa herança, eu vou cuidar dela todos os dias. Isso é uma aliança. É Deus com a parte dele e vocês com a parte de vocês. É um compromisso sério, porque não é fácil educar filho, eles não vêm com bula. A gente procura uma bulinha assim nas costinhas deles, né? Quando eles saem do hospital peladinho, não tem. Cada um é de um jeito. É o primeiro bebê? Terceiro? Você pode ter certeza que é tudo diferente. É a mesma dor, o mesmo trabalho, as noites, tudo isso se compara. Mas você não consegue educá-los da mesma forma. Você não consegue ensiná-los da mesma forma. São diferentes. Cada um tem o seu jeito, a sua personalidade. Isso é lindo. Então, a bula do outro não serve para esse. Só a experiência de mãe que pode ajudar. Mas você está disposta a isso? A entregar seu filho para Jesus e falar: Senhor, eu quero essa aliança? Está disposto? E se de repente o Senhor falar: olha, agora eu quero era para mim, não é para levar para o céu por enquanto, que um dia ela vai, né? Misericórdia. Você não quer que ela vá para o céu? Ah, tá, então eu falei: ainda não. Mas o Senhor fala assim: eu tenho uma missão para ela e ela vai ter que ficar um tempo longe de vocês. Tudo bem? Ah, que tudo bem engolido duro, hein, mãe? Tudo bem, pai? É uma aliança que vocês estão fazendo com o Senhor. Senhor, me desses, eu vou cuidar. E o Senhor vai proteger. E aqui são as testemunhas. Não se esqueça dos presentes nos dias de aniversário. Não se esqueça de ajudar. Não se intrometa na educação. Entenderam, né? Padrinho é para ajudar, não é para atrapalhar. Eu brinco assim, né? Mas na verdade, os avós que gostam de se meter, né? Ai, eles não estão aqui não, né? Ah, ainda bem. Olha o que o homem confessou aqui. Principalmente a sogra. Que pecado, né, gente, que esse povo faz com a sogra. Eu fico me doendo porque um dia eu vou ser sogra. Eu já sou chamada de sogrão. É sogrão, é sogrão. Mas por enquanto nada ainda oficial. Mas pensou o dia que eu for e o meu genro, minha nora falar uma coisa dessa? Eu vou ter que comer muita carne de Cristo e muito sangue de Cristo. Você pode me emprestar ele um pouquinho? Acho que era melhor pedir para alguém ajudar, para eu não ficar com o microfone. Ah, mas eu quero pegar. Do jeito que eu tô, né? Segurando, ele tá espengolado. Mas olha que coisinha mais meiga. Jesus, eu tô na cruz. Ai, agora dá. Obrigada. Fechando os olhinhos. Eu tenho sonífero. Por isso que quando eu prego, muita gente dorme. Ele está assim. Gente, é sério. Aqui, fotografa, filma. Calma, eu tô calmo. Vai, Silvio Santos.
Ó a risada dele. Mó paga-pau. Abriu, filha da mãe. E do pai também, viu, pai? Ai, que coisa mais linda. Eu já tive 2, gente. Tem saudade? Só do filho dos outros. Lá, 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 lá. Olha lá. O Leozinho é meu amigo. Leozinho, manda ver numa música de Ninai. Pais, eu vou pedir para que vocês gentilmente se ajoelhem. Se for possível. Se não for, é possível? Você está muito novinha com os pontos aí? Não? Então, se for possível. Ah, tá dormindo. Vocês podem permanecer em pé mesmo. Estenda as mãos sobre eles. Senhor, nós estamos aqui nessa comunhão dos pais desse bebê lindo, dessa herança do Senhor. Com as testemunhas. E com toda essa multidão. Presenciando, Pai, esse ato tão lindo e tão forte. Nós estamos declarando, Senhor, que esse bebê, o Igor, que é presente teu para essa família, agora está, Senhor, sendo peça fundamental nessa cerimônia toda. Dizendo que os pais e eu, como ministra da tua palavra, concordamos, Senhor, nessa aliança, aonde aceitamos, ó Deus, o compromisso de ajudar, de os pais de ensiná-lo no caminho que deve andar, e sabendo, Senhor, que todo comportamento, toda atitude como exemplo, para que essa criança, Senhor, cresça saudavelmente, psicologicamente, porque eu sei que tu estarás cuidando de todo o restante. Mas que a parte, Senhor, dos pais será feita. Da minha, Senhor, enquanto possível, a proximidade, Pai, prometo fazer o melhor para esta criança. Em nome de Jesus, nós consagramos esse bebê, pedindo, Senhor, que a tua glória resplandeça sobre ela. E que ela seja testemunha desse Deus vivo e maravilhoso que és tu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Selamos esse acordo, podem ficar de pé. Nós vamos também entregar agora um certificado de apresentação, não de batismo, né, pais? Não vou devolver agora. Um certificado de apresentação de crianças, que vocês podem colocar num quadrinho, pode guardar. Certo? E é de todo carinho. E agora vocês podem descer, tchau. Depois eu devolvo depois. Oh, Jesus, aplauda o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, parabéns. Aleluia.